Caio, em dezembro do ano passado, o Ricardo Salles já tinha feito uma publicação que era assim um par de pantufas, até muito bonitinhas, por sinal. Essas pantufas verde-oliva, assim, isso, Paty, mostra aí. Tá, tinha o símbolo, né, do exército. E ele escreveu assim, selva, né, numa referência ao grito militar de guerra das Forças Armadas. E aí ele já vinha, né, num deboche assim das Forças Armadas e nessa reunião da comissão voltou a dizer que verbas para as Forças Armadas seria um desperdício de dinheiro público. Eu fiquei me lembrando, né? Por que será que ele não falou disso enquanto ele estava num governo que beneficiou tantos militares? E aí eu estou me referindo aos militares do alto comando, né? Porque tem categorias dentro das Forças Armadas que são muito mal pagas também, né, Caio? Eu queria te ouvir. O que você achou dessas declarações do Ricardo Salles? O que acontece é que o Ricardo Salles, ele faz parte dessa ala mais ideológica, mais radical do bolsonarismo, né? Como você bem disse, foi um governo que teve uma participação militar muito grande, então não dá para dizer que não havia uma relação próxima dos militares entre o governo anterior. Porém, o que acontece é que essa ala mais radical do bolsonarismo tem um ressentimento muito grande por conta de que eles esperavam, né, de fato, que os militares fizessem uma intervenção para impedir a posse do Lula, para garantir que o Bolsonaro permanecesse no poder, né? Então, aquela imagem das pantufas, né, o deboche, né, dos generais de pijamas, né, que não tomam nenhuma ação, isso já no final do ano, era muito com essa percepção de, bom, os militares não vão fazer nada, né? Então havia essa irritação justamente porque eles esperavam que os militares fossem salvar o país, na visão deles, fossem impedir que o Lula tomasse posse, mas isso não ocorreu. Então, agora que nós estamos vendo é justamente uma retaliação desse setor, né? Uma raiva, justamente porque os militares não fizeram o que eles gostariam que fizessem. Entendi. Ele também fez umas declarações, né, sobre a GLO, e eu fico tentando destrinchar, né, o que está por trás dessas falas do Ricardo Salles, né? Porque desde o 7 de setembro, também no 8 de janeiro, né, muitos militares ganharam os holofotes, né, por conta daqueles ataques às instituições, mas eu acho que tem uma ala do Exército que não quer embarcar nessas tentativas de golpe que a gente viu sendo arquitetadas por alguns membros do governo Bolsonaro, né? Então, eu tenho a impressão que parte do alto comando desaprova bastante essas investidas, né? Porque isso tudo coloca em jogo a carreira dos militares, né? A gente pode ver, por exemplo, a situação do ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid. Ele estava a um passinho de se tornar general, né? Que é o topo da carreira, e de repente ele se enfiou num redemoinho de golpes. Agora ele está preso, a família está extremamente abalada com toda a situação. Ele preferiu não depor, mas o celular dele tem uma série de provas. Eu acho que essas pessoas, essa parte dos militares, como talvez fosse o caso do Mauro Cid, a gente precisa esperar ouvi-lo falar, né? Eles achavam que as Forças Armadas estariam juntas no momento de golpe, como aconteceu em 64, mas parece que nesse momento a gente tem uma espécie de divisão, não tem, Caio? Há alguns aspectos que são importantes ressaltar. Primeiro, de que o governo Bolsonaro era, em muitas questões, um governo militar, né? Não só pelo legado do Bolsonaro de ter sido um ex-capitão, de você ter um vice que foi general, né? Mas você tinha militares em diferentes áreas do governo, né? Uma participação que não se via desde o regime militar. Então, essa associação entre os militares e o governo é inegável. O que não significa também de que havia um alinhamento total entre todas as pautas, né?
provavelmente o alto comando, grande parte desse alto comando, tinha interesse de que o Bolsonaro continuasse no poder, né? Tanto por um alinhamento ideológico, quanto pelas benesses que o governo Bolsonaro trouxe aos militares, né? Você teve questões da reforma da Previdência que acabaram, na verdade, beneficiando os militares, né? Houve uma série de benefícios que eles ganharam nesse período, e, de fato, os militares, né, eles, tradicionalmente, eles se opõem à esquerda, né? Não nutrem nenhuma simpatia pelo PT ou qualquer outro partido mais à esquerda. Porém, isso não significa, né, que eles embarcariam nessa aventura de um golpe, né? E os bolsonaristas esperavam isso, pelo menos a ala mais radical. Claro que o plano A do Bolsonaro e o seu grupo político foi vencer as eleições, né? Eles realmente fizeram todos os esforços possíveis, né, moveram montanhas para conseguir vencer as eleições, né? Agora estamos descobrindo cada vez mais detalhes, né, sobre os bloqueios nas estradas, o uso da máquina pública para tentar vencer essa disputa, e mesmo assim não conseguiram, foi uma disputa muito acirrada, o Lula conseguiu vencer por pouco, e aí o plano B foi justamente criar uma situação para que os militares pudessem intervir. Porém, até na época teve algumas notícias de bastidores que um dos generais teria dito, eu não vou ter alguns dias de glória por 20 anos de dor de cabeça, né? O contexto é muito diferente de 1964, né? Você tinha um contexto muito mais favorável a uma intervenção militar no Brasil, você tinha um apoio estrangeiro dos Estados Unidos, você tinha apoio da grande imprensa, você tinha apoio da elite industrial, você tinha, de certa forma, um apoio de uma grande parte da população, e nós estamos falando agora, né, tipo, em 2022, de um governo que tinha acabado de perder a eleição legitimamente, né, foi uma eleição legítima, e Bolsonaro perdeu. Você teria uma grande represália internacional, né? Não havia qualquer apoio a uma aventura desse tipo, na verdade, o que havia justamente era uma oposição, né? Você não tinha um apoio da grande imprensa, você não tinha um apoio da elite industrial, você tinha apoio de pelo menos uma parte da elite agropecuária, mas isso por si só não era suficiente. Então, havia poucos motivos, de fato, para os militares embarcarem numa aventura que, no final, poderia acabar muito mal para eles. Então, era visto como a salvação para os bolsonaristas, por isso que houve esse plano justamente de acampar na frente dos quartéis para ver se sensibilizava eles a realizar isso, mas não ocorreu, e agora que nós temos justamente esses bolsonaristas ressentidos com os militares por não fazerem o que eles gostariam. Olha só, a Miriam Ramos, oi Miriam, Xará, bem-vinda, falou aqui no nosso chat. Ricardo Salles está com raiva dos militares porque não deram o golpe, tá magoadinho, ela falou. Militares sérios não batem palma pra maluco, e mandou um hahaha, um kkk. Agora, ele pegou muito pesado, né? Quando ele estava falando lá nessa sessão na Câmara sobre as operações que ele participou, acompanhando as Forças Armadas, né? Quando ele era ministro, ele disse assim, tinha ali comandantes militares na frente dele ali. Então ele falou assim, eles só foram lá para o meio da floresta para fazer teatrinho de guerra, né? E aí o que me chamou a atenção foi essa declaração, que ele diz assim, eu acho que as operações de garantia da lei da ordem, a GLO, tem um custo altíssimo e uma efetividade baixíssima. E aí ele falou, que as operações na Amazônia são para enxugar gelo, era só imagens de militares cuidando de pessoas, não tinha assim uma operação efetiva de troca de tiro com garimpo. Deus meu, né? Quem que quer troca de tiro, né? A gente quer só que resolva, não queremos uma guerra, né, Caio? Mas enfim, eu fiquei bem espantada com essa tentativa e essa mudança de discurso do Ricardo Salles em relação às Forças Armadas. Essa questão da GLO é interessante porque ele era um dos mecanismos que eles pretendiam utilizar justamente para realizar um golpe, né?
Muito se discutia entre os bolsonaristas, inclusive você tem até hoje vídeos circulando de bolsonaristas comemorando que já havia sido declarado uma GLO, de que o Alexandre de Moraes teria sido preso, né? Havia muito essa fantasia de que, bom, a eleição do Lula geraria um caos no país, né? Com esse caos, Bolsonaro precisaria decretar uma GLO, e por meio dessa GLO, então os militares fariam uma intervenção para pacificar o país, e essa pacificação passaria inevitavelmente por impedir a posse do Lula, prender o Alexandre de Moraes. Então havia toda essa fantasia de que esse seria o instrumento que seria utilizado para que houvesse essa intervenção militar. Inclusive é algo que se cogitou no 8 de janeiro deste ano, né, quando houve aquela tentativa de golpe, da invasão dos prédios do governo, e foi rapidamente afastada justamente para não gerar nenhum ruído, não gerar nenhuma, abrir qualquer flanco para que se pudesse pensar nessa possibilidade. Então, os ataques do Salles à GLO tem muito a ver com isso, né? Justamente esse ressentimento que havia esse instrumento a ser utilizado a favor deles, que não foi utilizado. Então, agora, bom, já que vocês não fizeram uso, então que se acabe com isso, porque não serve para nada, né? Todo o objetivo, na verdade, é justamente de constranger os militares, né? Deixá-los numa situação constrangedora por não ter feito o que eles gostariam. Pois é, e ele pegou pesado, porque ele falou assim, tem 40 anos que nós estamos gastando os tubos do contribuinte brasileiro com essa história de submarino nuclear, satélite que nunca chega a lugar nenhum, e diz que os gastos com o exército era um enterramento de dinheiro sem fim. Eu queria só lembrar que a gente já trouxe aqui vários especialistas no almoço do My News que explicam que o grande volume de gastos do exército está ligado justamente à folha de pagamento, quer dizer, a salário das pessoas, que o exército não tem recurso para fazer investimento em pesquisa, em manutenção de equipamentos, e é justamente essa folha do alto comando que sai muito caro e que foi a folha inflada pelo governo Bolsonaro, né? Mas o Ricardo Salles, quando estava no governo, não fez esse tipo de declaração, então é importante a gente ressaltar isso agora.